Boa tarde, meus irmãos. Shana Tová. Shana Tová, feliz ano novo. Deus abençoe a todos, que seja um ano de vitória. Nesse Amém. ano, o Senhor colocou um propósito no meu coração também. Todos os dias, nesses 10 dias, que é a cabeça do ano, eu vou estar conversando com vocês, com uma pessoa aí, pedindo para vocês também testemunhar, e a gente vai estar descortinando um assunto bíblico, amém? E esta tarde estamos aqui com o nosso irmão Rafa e vamos falar um pouco sobre Gênesis capítulo 22 e depois ele vai estar dando o seu testemunho. Amém, Rafa? amém. Tira um pouco o seu dedo ali de baixo, fica do microfone. Olha só. Pra ficar, às vezes tampa o microfone. Tá vendo? Vamos lá. O Rafa, eu falo que ele é perfeccionista. É uma benção. Amém. Hoje eu estava andando com ele e alguns detalhes que eu não consigo pegar, ele pega. E o meu desejo é que esse ano aqui, a partir de setembro, ele leia a Bíblia 2 vezes. Oh, aleluia, eu recebo. E traga Em nome de Jesus. revelações para o nosso coração. Gênesis capítulo 22, abre aí, Rafa. Agora. Gênesis, Capítulo 22, versículo 1 mesmo. 22. Vamos lá. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. É interessante, então, quando Deus chama Abraão, Abraão responde. Eis-me aqui. Então já pega essa chave. Tem muita gente que Deus está chamando, que Deus está convocando, e essa pessoa não atende ao chamado de Deus. Verdade. Então qual é a primeira chave que a gente aprende com Abraão, toda vez que Deus chama? Que ele está pronto e ele fala: Eis aqui, Senhor, estou aqui. Amém. Continua o texto aí. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama. Segura, para aí. Olha que interessante. Toma agora o teu filho, o seu único filho. Abraão só tinha Isaque como filho ou já tinha Ismael também? Ele pegou. Aí ele já tinha Ismael. Mas por que Deus fala assim, toma agora o teu único filho? Você sabe, a quem tu amas. Você sabe por quê? Porque Deus nunca vai pedir para você aquilo que não tem valor. Aquilo que você mais valoriza é aquilo que Deus mais te pede. Então Deus já sabia que Isaac era o xodozinho de Abraão. Que Isaac era tudo. Então Deus sempre vem naquilo que a gente mais ama, porque aonde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Então Deus sempre vai te provar naquilo que você mais ama. Então Deus fala assim, aquilo que para você é único, aquilo que para você é o de melhor, vem cá, toma o teu filho. O que acontece? Leia. E vai que a terra de Moriá e oferece-o ali em Não, holocausto. para aí. Quer dizer então que Deus pede para Abraão tomar o único filho que ele ama e ir até um local chamado Moriá para sacrificar o filho? Em holocausto sobre as montanhas. Não, pera. Então Deus é um Deus que é um Deus de sacrifícios? Sim. Deus nos pede sacrifícios? Sim. Então, em 30 segundos, fala um sacrifício que Deus te pediu, que doeu muito. Que doeu muito. Quer falar mesmo? Tem que falar. Foi um dia que eu tava na igreja, né? E aí Deus me pediu um valor que era o único valor que eu e a Andressa tinha na conta da empresa, que era para pagar as contas da empresa, e a gente doou tudo. Então, sacrifício. Então Deus é um Deus que pede sacrifício. Aí, do mesmo jeito que Deus pediu um sacrifício para Abraão, pediu para ele. Mas você não cumpriu não, né? Cumpri. Você cumpriu? Eu duvido. Você cumpriu? Na verdade, assim, eu subi no púlpito com medo, né? Eu falei, meu Deus, mas... Eu falei, Senhor, mas se é da tua vontade mesmo, você tem que confirmar na minha esposa. Daqui a pouco vem Andressa e sobe. Eu já tava descendo, rapaz, depois sobe. Na hora que vem esses pensamentos, a gente fala assim, é a voz do diabo. Só que a Andressa pensou que eu ia dar um valor um pouco melhor. Mas amém. Foi um ano eu ainda estava passando uma dificuldade muito grande, muito grande.
grande. E Deus mudou a chave da nossa vida, foi quando a gente foi para Campinas. E aí Deus deu essa casa pra gente, mudou a história da gente. Eu acho que a maior riqueza que eu e a Andressa tivemos na mudança de Paulínia para Campinas não foi financeira. Claro que Deus mudou a nossa vida, mas foi o maior presente foi a minha cura, a mudança de familiar nossa e ter essa vida que a gente tem hoje de poder estar curando pessoas, ser curado primeiro, nós fomos curados primeiro, restaurado a nossa vida, nossa pessoa, e aí tudo andou pra frente. Ai, que bênção. Essa foi a maior cura minha da Andressa, foi a maior bênção que Deus pode ter nos dado, foi isso. Mas depois de um sacrifício, né? Foi depois do sacrifício. Muito poderoso isso demais. Continua o texto lá. A gente já entra também no testemunho dele. Esse eu acho que foi o maior sacrifício, porque a gente deu tudo, né? Mas vamos lá. Em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada. Então pega mais um detalhe. De madrugada. Hã? Levantou de manhã, de madrugada, foi tipo 4 horas mais ou menos? Exatamente. E albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, levou acho que os funcionários dele, né? Isso. Isaac seu filho, e fendeu lenha para holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Então, mais um detalhe, gente, presta atenção. Nós só oferecemos sacrifício se Deus mandar. É verdade. Eu lembro que aquilo queimava no meu coração, mandou, e eu pedi a confirmação e confirmou e queimou no coração da minha esposa. Exatamente, porque tem alguns sacrifícios que a gente fala que é sacrifício de tolo. Não adianta você só fazer sacrifício que Deus não manda. Por barganha. Por barganha. Mas você tem que fazer sacrifício quando Deus manda. E é interessante que ele pega o jumento, ele amarra o jumento e leva Isaac e leva 2 funcionários. Que nem o Rafa Por que ele disse. levou 2 funcionários? Eu não tô... E agora Desculpa a pergunta. Você já vai pegar esse código. Quando ele leva 2 funcionários, lê o verso 4. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então, no terceiro dia, Abraão ergue os olhos e viu que o local que era para ele sacrificar o filho de longe. Então, presta atenção. Todo local que Deus quer te colocar, Deus nunca vai mostrar o local para você já perto. Ele sempre mostra longe, mas uma coisa você precisa fazer: erguer os olhos. Você precisa enxergar. E o que é algo longe, Rafa? Por exemplo, assim, olha, a pessoa tem um sonho de ter um avião. Então o que ele faz? Ele já deixa uma maquete do avião. O avião está muitas das vezes distante, mas você consegue enxergar o protótipo, a matriz. A maquete daquilo que ele vai ter. Exatamente. Antes de você construir um prédio, os engenheiros criam o quê? O projeto. Uma maquete também. Uma maquete, uma matriz. Até Deus para fazer o mundo, antes Deus já tinha matriz, já tinha maquete. Então tem muita gente que quer muitas coisas sem ter antes o quê? O planejamento. Planejamento. E ao terceiro dia, escute isso aqui, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus, os 2 moços representam os discípulos. Então o que acontece? Abraão, como representante de Deus, Deus deu Jesus para ser sacrificado. Isaac representa Jesus, que é o sacrifício. Os moços representam os discípulos. Mas é interessante que ao terceiro dia, se é uma tipologia de Cristo, sabe que idade Isaac estava indo para ser sacrificado, Rafa? 33 anos de idade. A mesma idade que Jesus foi sacrificado. E ao terceiro dia, o que é que Jesus faz ao terceiro dia? Ressuscita. Então tudo que acontece hoje é sombra daquilo que já aconteceu lá atrás. Se alguém fala para você assim, é possível vencer, é porque lá atrás alguém já venceu. É possível conquistar, é porque alguém lá atrás já conquistou. Verdade. Então o que acontece? Eles vão... Olha o que acontece, o verso 5. Lê o verso 5, isso é poderoso. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. O moço era o filho dele, né? Isso. E havendo adorado, tornaremos a vós. Para aqui, segura isso aqui. Ele falou que ia adorar. Olha que interessante.
Não falou que ia fazer. Sacrifício não é peso, sacrifício é adoração. E ele não falou o que ia fazer, porque Pra tem ninguém. muita gente que quer fazer. E conta pra todo mundo. E sabe o que acontece? Ele fala para os moços o quê? Ficai Aqui. Tem gente, pega isso aqui que é pesado, por que você acha que o Yom Kippur, isso que a gente está passando é para poucos? Tem gente que só vai até um determinado lugar com você. Daí para lá ele não tem nível. Daí para lá ele não tem nível de compreensão. Então o que Abraão ia fazer? Ele não ia sacrificar Isaac? Ele sabia que os dois moços não tinham nível para aquilo. É verdade. Então ele fala, fique aqui. Então você precisa aprender a selecionar algumas coisas na sua vida. Tem gente que dá para ir com você até um determinado ponto. Dali em diante é só você e o sacrifício, é só você e Deus, é só você em particular. Porque foi Deus que falou para Abraão, Deus não falou para os moços. Os moços poderiam ir até certo ponto. Tem muita gente que quer levar muitas pessoas até um... E Deus está falando assim, olha, até certo ponto. Porque nem todo mundo tem nível para fazer aquilo que você vai fazer. Verdade. Se ele tivesse falado para os moços falaram, que loucura que é essa? Tá doido? Você tá doido? Vai matar seu filho? Vai matar seu filho? Deus não falou assim. Mas Abraão tinha nível. Que fé, hein? Ele tinha tanto nível que ele falou bem assim, olha, nós só vamos adorar e vamos voltar. Aí tem um texto na Bíblia Sagrada que diz bem assim, olha, e Abraão cria que mesmo que Isaac morresse, Deus poderia ressuscitar Isaac e trazer de novo. Oh, que fé é essa? Meu Deus do céu. Que confiança que é essa? Que fé. Por isso que é o pai da fé. Por isso que ele é o pai da fé. Abraão é o pai das três religiões monoteístas. Mono quer dizer três. Porque ele é o pai do Islã, ele é o pai do cristianismo e o pai dos judeus. Essas três religiões, Abraão é o pai de tudo, porque Abraão tomou uma atitude por fé. E foi bem nesse período do Yom Kippur. Sério? Glória a Deus, aleluia. Que poderoso. Que privilégio. Nós podemos participar do Yom Kippur, pessoal. Que privilégio. Se vocês soubessem o que o Yom Kippur fez nesses 12 últimos meses passados, que eu participei de um ano atrás, eu vou contar. Ele vai contar. Depois. 1 minuto e ele já vai contar. Hoje? É agora. Então tá bom, velho. E aí, por exemplo, quando Abraão chega ali com seu filho Isaac, para sacrificar, e é interessante que quem que sobe carregando a lenha? Isaac. E quem que sobe carregando a cruz? Jesus. É muita tipologia. E o que acontece? Hora que Abraão pega, oh aleluia, hora que Abraão pega o cutelo para imolar Isaac, para sacrificar Isaac, sabe o que acontece? O anjo do Senhor apareceu e disse, Abraão, não faça mal ao menino, eis que eu vejo que você teme a Deus. Abraão, dá uma olhadinha, para onde? Olha para frente o quê? O cordeiro já está preparado no lugar do Isaac. Segura isso aqui, pega esse código. Quando você vem para sacrificar ao Senhor, aquilo que você tanto espera como provisão, o Senhor já tem. O cordeiro já estava preparado ali. Verdade. Mas se Abraão não tivesse levado o sacrifício, não tinha visto o cordeiro. Isso é forte demais. Se Abraão não tivesse obedecido, ele não tinha visto a provisão. Aí você sabe como Abraão chama aquele local? Jeová Jireh. Sabe o que significa Jeová Jireh? O Senhor proverá. Então recebe. O Senhor vai prover, o Senhor vai prover, o Senhor vai prover. Esses dias, Afa, são dias terríveis, porque toda a população está passando por um tribunal. E Abraão também passou por um tribunal. E no tribunal Abraão teve sucesso. Sabe por que Abraão teve sucesso no tribunal? Porque Abraão, ele foi até o tribunal. Eu não sei se eu dou isso aqui é caro, mas eu vou dar. Sabe o que acontece? Se a pessoa tem uma audiência e está passando a terra por uma audiência nesses dias, se a pessoa tem uma audiência e a pessoa não vai nessa audiência, sabe o que acontece? O juiz dá o processo, sabe como o quê? Arquivado. A pessoa muitas das vezes já tinha até a sentença para receber,
Já tinha até ganho a